gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esse vídeo te encontre muito bem. Aqui é a Rê de volta com este vídeo que vai ter gente chorando. Hoje a gente vai conversar sobre as surpresas e as decepções literárias de 2021. Então a gente vai falar de coisa boa, vai falar de coisa não tão boa e talvez esse vídeo faça algumas pessoas aí, alguns fãs chorarem, não sei. Tenho aqui uma lista, tenho mais surpresas do que decepções, tá? Sendo muito honesta, muito sincera. Tive um ano muito bom de leituras, então as decepções foram não tantas assim, mas elas existem, a gente vai conversar sobre elas. E esse vídeo, gente, assim, ele é pautado o quê? Na expectativa, porque você se surpreende com uma coisa quando você tem baixas expectativas com essa mesma coisa, e você acaba se surpreendendo. O mesmo acontece com o inverso, quando você tem altas expectativas com uma coisa e ela não é tão boa assim, então você se decepciona. Então, esse vídeo aqui é um vídeo sobre expectativas. Antes de a gente começar a falar sobre esses livros, vale lembrar você para deixar o curtir aqui embaixo, que isso é muito importante para a divulgação do canal. Aproveita e se inscreve se você ainda não estiver inscrito, ativa o sininho aqui embaixo que assim você recebe todas as notificações. Vale também lembrar que aqui no box de informações ficam os links úteis das minhas demais redes sociais e também links de compra desses livros que forem mencionados, caso você tenha interesse. Todos esses links são comissionados, então eu recebo uma comissão caso você compre através deles. Você pode comprar qualquer coisa que eu vou receber uma comissão, então eu já te agradeço por isso. E caso eu vá mencionando também vídeos, resenhas, blogs ao longo desse vídeo, o link vai estar aqui embaixo também. Então vamos começar para esse vídeo já não ficar muito longo, porque tem muita coisa pra falar. A primeira surpresa, a gente vai começar pelas surpresas, e a primeira surpresa de 2021 foi O Hobbit, um livro que eu dei uma favoritada, que eu amei esse livro, num grau que vocês não estão entendendo, mas eu amei tanto assim, porque eu não estava com expectativas de gostar desse livro, porque eu sempre ouvia as pessoas falarem sobre a escrita detalhada do Tolkien, sobre serem livros muito, assim, demorados, com muitas descrições e tudo mais. Eu confesso, eu comecei a leitura já um tanto desmotivada, mas a galera sempre falava assim também, olha, essa característica tá mais presente nos livros do Senhor dos Anéis, e o Hobbit não é tanto assim. Mas eu ainda tava, sabe, com aquela, não sei, aquele pé atrás com o livro, e eu li, e eu amei. Gente, fiz até um vídeo aqui pro canal sobre esse livro, o link vai estar aqui embaixo. Esse é um livro infanto-juvenil, acho que a maioria das pessoas também já conhecem aí sobre o universo de O Senhor dos Anéis, sobre o universo de O Hobbit, mas basicamente O Hobbit é uma história que tá dentro do universo do Senhor dos Anéis, ou vice-versa, a gente pode dizer os dois. Enfim, a questão é que o Hobbit, ele, na linha cronológica das histórias, assim, vem antes do Senhor dos Anéis, pelo que eu entendo, tá? Pode ter aí gente expert em Tolkien que vai aqui nos comentários me xingar e falar que você tá falando bosta, não é isso, então pode falar aqui se eu estiver falando errado, mas do meu entendimento é isso, e não necessariamente você precisa ter lido O Senhor dos Anéis pra ler o Hobbit, e vice-versa também. Mais uma vez, me corrijam se eu estiver errado aqui embaixo nos comentários. Mas é isso, gente. Minha primeira surpresa foi O Senhor dos Anéis. E se você quer começar a ler Tolkien e também, assim como eu, tinha receio de ler esse autor, começa aí com Hobbit, que eu acho que você, não sei, vai se surpreender também com essa leitura, gente. Gostei demais do livro. Outro livro que eu não tava dando tanta bola, assim, que me surpreendeu foi Sombriossos, o primeiro livro da trilogia Grisha. No momento em que eu gravo esse vídeo, eu já li o segundo volume também, falta só o terceiro aí pra eu finalizar as histórias. E o primeiro livro foi uma grata surpresa, porque eu realmente me prendi muito nessa trama. Foi uma história que, eu já comentei isso em outros vídeos, eu acho que essa é uma história muito de... Eu já comentei isso em outras vezes, em outras ocasiões aqui no canal, mas eu acho que a história da trilogia Grisha, como um todo, né, agora que eu li já o segundo volume, eu posso confirmar isso com mais propriedade, é uma história que você vai, assim, se familiarizando muito rápido com toda a fantasia, com todo o universo que a autora constrói, as personagens, os poderes, toda a mitologia envolvida ali por trás, né, dessa história, porque a autora cria um universo que realmente é bem completo no sentido de temos um universo fantástico com uma sociedade, ela apresenta como essa sociedade funciona e ela vai além apresentando também, por exemplo, crenças dessa sociedade, sabe? Questões religiosas, questões políticas, questões, é claro, mágicas ali, né? Porque a gente tá falando de uma fantasia que tem sim um teor de magia. Então é uma história assim que é toda bem construidinha, sabe? O universo todo cheio de detalhes que são bem explicados e que não precisam de muito, sei lá, a autora
autora não precisa se estender demais pra você explicar o que ela tá te apresentando, sabe? Tanto é que são livros bem curtinhos. Eu considero livros curtos, tem 300 e poucas páginas, fantasias, né? A gente vê Sarah J. Maas, vê outras fantasias gigantes, assim, que são livros muito extensos, que muitas vezes são extensos porque tem cenas desnecessárias, talvez acontecimentos que a gente não precisaria ter, né, no livro, que poderia reduzir muito a história. Então eu, Ranieri, falando com base nesses 2 primeiros livros que eu li, acho que essa série, ela ficou tão famosa por causa disso, sabe? Porque ela tem todos esses elementos que eu comentei com vocês apresentados de uma forma bem objetiva, sabe? Numa narrativa que a autora também consegue ganhar os leitores logo a princípio da história. Então eu gosto muito dos livros. Até agora nenhum dos livros me decepcionou. Claro que ainda tem o terceiro que a autora pode cagar com tudo, mas a expectativa é que isso não aconteça e eu espero realmente que o terceiro livro aí feche toda essa história, toda essa trama de uma forma bem legal. Gente, tem conto nessa lista de surpresas. Selvagem foi um conto que eu li lá pelo meio do ano, eu já comentei aqui no canal algumas vezes, que foi um conto que eu, assim, me segurei pra não chorar, porque é muito, muito bonitinho. Esse livro, ele vai falar sobre luto, sobre pertencimento, e ele foca todos esses temas na vida de um garotinho. Eu não me lembro agora quantos anos ele tem, eu acho que ele tem uns 5, 6 anos. Ele perdeu a mãe e ele tá agora vivendo com o pai, lidando, né, com essa perda, lidando com essa nova realidade, né, com essa nova dinâmica de acontecimentos. Porque o pai precisa trabalhar ao mesmo tempo que cria o filho, que dá atenção pro filho e tudo mais. E tem também a questão ali dos avós que estão presentes na vida do garoto, mas os avós, eles querem dar pro menino uma vida que o pai e a falecida esposa não estavam de acordo. Enfim, tem toda uma questão assim familiar envolvendo essa história, só que o mais legal de tudo é que ele é narrado meio que em metáforas, sabe? Porque é a forma como esse garotinho enxerga a vida dele, como se as pessoas ali na vida fossem animais. E em vários momentos ele faz meio que essa metáfora no sentido de que certos tipos de animais não se dão muito bem juntos, ou que eles não convivem, sabe? Certas espécies ali de animais que não convivem, que não se dão bem. Daí nesse caso ele cria essa analogia entre a família dele, o pai dele, como sendo certa espécie, né, de animal. E dentro dessa mesma analogia, os avós ali como sendo uma outra espécie de animal que não se dá bem com a deles, enfim. Enfim, gente, esse conto é um amor, ele é muito bonitinho, mas ele também é muito triste, então, enfim, fica aqui já o aviso, inclusive que ele tem esses gatilhos aí, né, porque ele vai falar sobre luto, sobre pertencimento, então, deixa aqui a recomendação, mas fica aí a seu critério se você acha que tá no momento certo pra ler ou não. Ele tava, acho que no Kindle Unlimited, eu não sei se ainda está, confere aí que o link vai estar aqui embaixo. Gostei muito, fiquei muito surpresa por essa história. Também fui muito surpreendida com E Se Tocássemos o Céu, do Léo Oliveira. Gente, esse conto, assim, ele foi o ponto alto do mês em que eu li esse livro, porque foi tão divertido, tão divertido. E o que eu mais amei foi que o Léo trabalhou nessa história temas como autodescoberta, como aceitação, enfim, vários temas assim muito legais, muito, muito, muito interessantes, de uma forma super leve, super divertida, com várias cenas muito engraçadas. Esse garoto que é o protagonista da história, gente, ele é assim, tem um crush gigante no Chris Hemsworth, e ele acaba, assim, descobrindo que o Chris tá indo pra Comic Con, e daí ele começa a fazer de tudo possível pra poder ir pra Comic Con, e é muito divertido, gente. Todo esse processo de conseguir realizar esse sonho ao mesmo tempo que vai se descobrindo ali em outras áreas da vida dele, passando inclusive por certas situações muito reveladoras pra ele, sabe, sobre quem ele é, sobre as pessoas que convivem com ele. Gente, muito, muito divertido esse conto. Eu realmente não estava preparada pra gostar tanto assim desse livro, então deixo aqui a recomendação pra vocês também. O Farol foi um thriller que eu comecei sem muitas expectativas, mas fui fisgada pela premissa dessa história, que se baseou em um acontecimento real, que foi o desaparecimento de 3 faroleiros, né, 3 homens que trabalhavam num farol lá na década de 70. Eles desapareceram de forma misteriosa, ninguém nunca mais ouviu falar neles, nunca tiveram pista de o que aconteceu, nada, simplesmente nada. Toda essa história gerou várias teorias de conspiração aí ao longo dos anos, e a autora, ela acabou se baseando nessa história para criar a trama de O Farol, que vai narrar uma história muito parecida de 3 faroleiros que desapareceram num belo dia, da noite pro dia sumiram, ninguém nunca mais ouviu falar nada sobre eles, nenhuma pista, um rastro, nada. As condições ali que encontraram o farol foram muito suspeitas e, enfim, levantaram várias suposições sobre o que poderia ter acontecido, mas nada foi concretizado. Eles foram dados como mortos sem nunca nem encontrarem os corpos deles, então
É isso, gente. A história gira em torno disso, mas ao mesmo tempo a autora traz o lado das famílias, né? As esposas desses faroleiros, sobre coisas que estavam acontecendo na vida deles ali durante o momento, né? O período em que eles se desapareceram. Enfim, a gente vai tendo essa narrativa no mar e também na terra, e a gente vai criando aí também possibilidades do que poderia ter acontecido com eles. E foi uma leitura muito imersiva, super rápida. E quando eu comecei esse livro, gente, eu tinha zero expectativas com relação a ele, sabe? Eu não tinha mesmo, sei lá, nenhuma... Não sei, eu não tava ouvindo falar sobre ele tanto, então assim, eu não tinha tanta expectativa com relação a essa história, mas ela realmente me surpreendeu e eu gostei bastante desse thriller, inclusive recomendo bastante a leitura pra vocês. Depois a gente tem Duna, e Duna, assim, pode até ter muita gente pensando, mas isso não é nenhuma novidade, né, filha? Um monte de gente aí gostou muito de Duna, mas a questão é que eu tava achando que Duna não era um livro pra mim. De tanto que eu vi as pessoas comentando, né, sobre o livro, que eu entendia mais sobre a história. Quando eu vi o trailer até assim, eu fiquei meio indecisa, será que é pra mim ou não? E decidi, sabe? Eu decidi depois de ter falado, inclusive, que eu não leria esse livro. Inclusive, essa foi a primeira leitura do quadro Livro Secreto aqui do canal, e eu li esse livro, vloguei pra vocês, eu vou deixar o vlog aqui embaixo linkado pra vocês. E eu gostei do livro, gente, embora tivessem ali em alguns momentos certas partes do livro que pra mim estavam muito enfadonhas, muito chatas e que eu não via a hora de passar. Ao mesmo tempo tiveram outros momentos que foram super fluidos, sabe? Uma história muito completa, muito bem construída, um universo todo bem detalhado e também muito rico e interessante. Então eu gostei bastante do livro, embora eu estivesse achando que não fosse gostar. Inclusive assisti ao filme, belíssimo. E é isso, gente, uma surpresa pra mim que não tava achando que fosse gostar de Duna. Veio aí. Depois a gente vai para o Spanish Love Deception, que eu já falei várias vezes aqui no canal desde que eu li, então nem vou me estender muito, mas ele entrou na surpresa porque eu comecei lendo esse livro também sem expectativas. Eu tava num momento da minha vida em que, assim, eu só tava pegando os livros que eu via as pessoas recomendando e tal. Esse livro tava sendo bastante recomendado na gringa, baixei ele porque na época estava no Kindle Unlimited e eu engoli este livro, inclusive ele atiçou em mim o bichinho da comédia romântica, tanto é que depois que eu li esse livro, eu li várias outras comédias românticas e comentei aqui no canal com vocês. E assim, foi pra mim uma boa experiência, foi um tipo de romance que foi super de conforto pra mim, sabe? Que eu sentei, eu só li, aproveitei a leitura, não tive que me preocupar com nada. Me lembrou sobre como é criar crushes em personagens fictícios, tá? Estamos aí. E foi isso, gente. Assim, eu confesso que não é nenhum livro, oh meu Deus, espetacular, novidade, invenção da roda, a oitava maravilha do universo, não acho, sabe? Que seja tudo isso. Mas foi um livro que me surpreendeu muito, porque funcionou muito pra mim no momento certo, sabe? Então isso pra mim já vai dizer muito com relação a esse livro, que inclusive recomendo aí pra quem gosta de ler romance. E também aí na faixa dos romances temos O Acordo, da Elle Kennedy. E esse livro, gente, é uma coisa, porque assim, ele já foi publicado há muito tempo, todos os livros dessa série já foram publicados há vários anos. É um livro que várias pessoas já leram, já recomendaram. Eu vivia vendo falarem sobre esse livro na internet e eu nunca tive vontade, sabe? Nunca foi um livro que eu pensei, tô a fim de ler, sabe? Mas ele entrou numa promoção, o e-book entrou numa promoção e eu falei, quer saber? Acho que agora vai ser a hora. Daí eu comprei, ele ficou por um tempo ainda no meu Kindle sem que eu lesse. E num belo dia eu vi uma lista de recomendações de comédia romântica num canal gringo e esse livro tava no meio. Eu falei, agora é a hora. Então eu li e surpreendentemente, sabe, contra todas as minhas expectativas, ele me agradou. Porque eu tava achando que esse não seria um livro que iria funcionar pra mim. E funcionou muito bem. É um romance bem construído, um romance que tem muitos seus clichês, muitos, mas que tem um protagonista masculino que não é tão problemático, sabe? Como a gente tá acostumado a ver nos romances do gênero. É um protagonista que realmente conquista, tanto os dois, sabe? Eles conquistam muito, eles são super carismáticos e divertidos, tem suas cenas ali também de diversão. Então foi um livro que, contra todas as minhas expectativas, eu gostei, inclusive vou continuar a série, só que pros próximos livros da série eu não tenho tanta expectativa assim, sabe? Embora eu tenha gostado do primeiro, eu ainda acho que os próximos talvez eu não goste tanto quanto eu gostei do primeiro, mas a gente vai ver aí conforme as leituras forem andando. E é isso, gente. De surpresas, temos todos esses livros que realmente, parabéns, me surpreenderam. E agora a gente vai pra parte tensa do vídeo. Vamos falar sobre as minhas decepções desse ano. Ou seja, livros que eu tinha expectativa de gostar, mas que não supriram as minhas expectativas e que eu não curti.
Vamos começar falando sobre Layla, da Colleen Hoover. Eu ainda cogitei colocar Verity, mas eu acho que entre Verity e Layla, Layla é o que mais me incomoda. E a gente vai conversar sobre o porquê, né? Embora eu já tenha falado isso em outros vídeos. E eu vou tentar falar bem brevemente e sem spoiler. Layla é um romance em que a autora vai desenvolver a pegada paranormal, sabe? A gente tem realmente um romance sendo desenvolvido ao longo da história, ao mesmo tempo que a autora cria, né, todo um ambiente e acontecimentos paranormais. Nesse livro, quem narra a história é o Carinha, e a gente tem como uma coisa que você vai encontrar em todas as histórias da Colleen Hoover, aquela paixão insta-love, né, que acontece ali, mal se conheceram, já estão se pegando, já estão se amando, juras de amor e tudo mais. Começa assim o relacionamento desses dois, só que algum tempo depois o relacionamento já não tá mais tão bem assim, porque aconteceu um acidente ali, uma coisa trágica, e o Carinha vai, eu já não lembro mais, então você vai ver que eu tô usando Carinha, o Carinha vai propor pra mocinha de eles irem pra pousada onde eles se conheceram, passar um tempo lá, né, pra ver se eles, enfim, com novos ares assim, relembrando do passado, eles se reconectem e voltem aquela coisa que era no começo. Daí eles vão pra essa pousada e é lá que começam a acontecer as coisas paranormais, tá? Até aí a gente tem um lado da história e aí começa a outra questão, que é esse lance paranormal. A construção dessa situação paranormal é bem interessante. As coisas acontecem de uma forma que você fica mesmo assim, tipo, o que está acontecendo, meu Deus do céu, nesta história? E aí você vai criando ali as teorias do que pode estar acontecendo e tudo mais, e a partir de certo ponto pra mim ficou previsível e eu matei o que estava acontecendo. Só que nessa história o problema pra mim tá na construção desse protagonista. Ao longo da história ele faz certas coisas que são muito imorais. Pra mim, assim, não aceito, imorais, péssimas, horríveis, terríveis, sabe? Ele vai fazendo isso ao longo do livro e tudo com certa justificativa que a autora traz no final do livro, pra gente ter essa impressão de que, tudo bem o que ele tava fazendo até então, porque o que tava acontecendo era isso e isso. Só que pra mim essa justificativa da autora não cola, porque não muda o fato de ele ter sido mau caráter o livro inteiro, entendeu? De ele ter sido uma pessoa péssima o livro inteiro. Então ela dá uma justificativa do porquê ele ter feito isso, não muda o fato de que ele fez isso, sabe? Ele fez isso sem saber dessa justificativa que ela dá no final. Gente, eu tô tentando falar sem spoiler, ele pode ser que esteja ficando meio confuso, mas quem já leu acho que vai entender. Tudo isso só vai ser revelado no final do livro, então não tinha como ele saber de tudo isso que a gente só descobre no final, entendeu? Então durante toda a leitura, conforme ele foi tomando essas atitudes, foram atitudes que ele tomou, assim, de vontade própria, sem saber o que estava acontecendo, mas de vontade própria, o que mostra pra mim que ele foi um mau caráter o livro inteiro e, uma pessoa super problemática. Então pra mim esse livro foi, dentre Layla e Verity, Layla pra mim foi o que eu ainda achei mais problemático, embora a construção ali do paranormal tenha sido bem interessante. Então, é isso, gente. Mais um livro de Colleen Hoover que eu vejo lados positivos, mas que eu também vejo muita coisa negativa, então fica aí, né, nesse meio termo. Me decepcionei por conta disso, né, dessa questão aí, desse rapazinho. Depois temos, gente, O Menino do Bosque. Foi mal aí, fãs de Harlan Coben, mas esse livro ele não me agradou tanto quanto eu imaginei que fosse. Esse foi um livro do autor que eu li junto com o Clube das Sherlock Holmes e que não me agradou tanto quanto eu tava achando que fosse me agradar. Principalmente porque esse autor tem muitos livros escritos, muitos fãs, e a história, pra começar, que ela não entrega o que eu tava esperando que ela fosse entregar, que é a história do Menino do Bosque. Na verdade, o foco aí de todo o suspense não tá no Menino do Bosque, são outros acontecimentos envolvendo outras pessoas, né, que não o Menino do Bosque. Então, ele já começou me decepcionando com isso, mas ao longo da leitura foram acontecendo outras coisas ali que pra mim foram meio, não sei, que não estiveram de acordo com a grandiosidade de Harlan Coben que eu ouço as pessoas, fãs, falando sobre. Então eu preciso ainda pegar outro livro do autor pra ler. Tem um, inclusive, que todo mundo fala que é muito bom, que é, assim, a obra-prima dele. Eu vou começar por esse, né? A próxima leitura dele vai ser essa. E é isso, gente. Me decepcionou porque eu tava realmente com altas expectativas e faltou, sabe? Faltou, assim, um tompeiro nessa história. Depois temos um livro que pode ser um choque. Eu me decepcionei com Ratos e Homens, do John Steinbeck. E eu me decepcionei porque foi a minha primeira leitura de algo do autor. Sempre ouvi as pessoas falando muito bem sobre esse autor de modo geral, sobre o livro e tudo mais. E assim, não é que o livro seja ruim. Não é um livro ruim de forma alguma, é um livro realmente muito bom. Mas ele pra mim não foi tão bom quanto o que eu tava esperando que ele seria depois de tantos comentários e resenhas falando sobre esse livro. Então, esse foi um livro
que não atingiu as minhas expectativas, mas eu não considero um livro ruim, sabe? Eu achei que foi um livro rápido, né? Ele é bem curtinho, você lê super rápido. Mas assim, talvez indo contra isso que eu acabei de falar, o rumo dos acontecimentos ali durante a leitura foram lentos, sabe? Eu senti que os acontecimentos foram bem arrastados. Então, o que realmente deixou pra mim o livro mais interessante e a leitura mais frenética foi justamente o final. Então eu fico nessa, gente. Eu gostei do livro pela construção e pelo final, mas ao mesmo tempo, depois de ter visto várias recomendações desse livro, eu acho que, de minha opinião, ele não me agradou tanto quanto eu tava imaginando que fosse me agradar, sabe? Então, por isso, esse livro está aqui na pilha das decepções. Eu ainda quero ler o outro livro do autor que muita gente recomenda, que é o As Vinhas da Ira, e esse eu acho que eu tenho mais probabilidade de gostar, né? Gostar mais do que de Ratos e Homens. Então, é isso, gente. Não me pegou, sabe? Não foi, assim, aquilo que eu tava imaginando. Depois temos 9 Desconhecidos, da Liane Moriarty. E esse livro, gente, ele é assim, eu fico no meio termo, sabe? Que, assim, ele não é bom, maravilhoso, mas ele também não é péssimo, horroroso, entende? Ele é, assim, razoável. Mas sendo Liane Moriarty, uma autora que eu já tinha ouvido falar super bem, eu fui pra essa leitura com expectativas altas. E foi meu primeiro livro dela e eu acho que eu não comecei pelo primeiro livro, sabe? Eu acho que poderia ter começado por outro, mais interessante. Esse livro, inclusive, foi adaptado recentemente para o Prime Video. Tem a Nicole Kidman ali como protagonista, né? Ela é uma das principais personagens. E, se eu me lembro bem, ela também dirigiu essa adaptação, eu acho. Mas, enfim, esse livro gira em torno de 9 pessoas, que são pessoas desconhecidas, tudo bom? E essas pessoas estão indo para o mesmo lugar, que é uma espécie de spa, resort, assim, que promete mil maravilhas, sabe? Tipo, te dá paz, tranquilidade, mudar sua vida, e tem ali as atividades diferentes e tudo mais. Só que quando eles chegam lá, eles vão vendo que as coisas são mais diferentes do que eles imaginam, sabe? Tem essa diretora do local ali que tá fazendo certos testes, assim, de atividades que são até, digamos, meio ditatoriais, assim, sabe? Coisas realmente, não sei, as pessoas não têm muita liberdade de escolha, umas coisas meio tensas, assim. Só que a gente vai lendo o livro pela perspectiva de cada uma dessas pessoas e a autora propõe isso, mas eu sinto que faltou mais da perspectiva de outros personagens, porque eu sinto que teve muito mais da perspectiva de uma única personagem, que é uma escritora, acho que é Marian o nome dela, já não lembro mais. Mas enfim, eu sinto que faltou, sabe? Ter mais da interação dos outros personagens, mais da perspectiva dos outros personagens. E assim, de modo geral, o livro, ele tem um início, meio e fim, ele se fecha, sabe? Ele propõe algo que, pra mim, ele cumpre, mas faltou alguma coisa, sabe? Pra ser um livro muito bom. Ou pra ser um livro que, não sei, me conquistasse por completo, sabe? Então, gente, eu fico muito assim, em cima do muro com relação a esse livro. Eu acho ele meio lá, meio cá, assim, não amei, não detestei. Mas assim, foi uma decepção porque eu esperava mais por ser da Liane Moriarty, sabe? Então, tá aqui na pilha das decepções. Mais uma decepção, e esse é um livro que eu viro pra vocês e falo, que livro ruim, que é o Birthday Girl. Gente, esse livro tá no Kindle Unlimited ainda, tá? Se você quiser ler, fica aí por sua conta e risco, o link vai estar aqui embaixo. Mas esse livro, eu comentei quando eu li ele num vlog aqui no canal, e eu vou comentar mais uma vez sobre o porquê eu não gosto desse livro. Ele é um romance que tem diferença de idade entre personagens. E como eu também já falei em outras ocasiões, eu não tenho problema com o plot diferença de idade. Nesse caso, né, desse livro em específico, o que eu não gosto é que a autora traz essa proposta, né, de um homem que é 19 anos, eu acho, mais velho que a menina, que tem 19, acho que é isso. Ela acabou de fazer 18 e ele tem 38, então são 20 anos de diferença. Beleza. Tem essa trama aí, né, com esses personagens com essa grande diferença de idade. E o problema pra mim não tá na diferença de idade. A diferença de idade pra mim é o menor dos problemas nessa história. A questão é que a autora cria uma personagem feminina que é muito mais nova do que o cara e ela força pra essa menina parecer mais madura, mais velha, mais experiente, sabe? Pra meio que equiparar essa questão das idades. E daí ela cria uma personagem que não é crível, sabe? Eu não consegui me convencer por aquela menina ter realmente 19 anos. Pra mim não bateu, sabe? Uma coisa que não bateu, a personalidade dela, os gostos dela,
tudo dela não bateu com essa questão da idade, então pra mim a autora forçou muito essa questão de fazer ela parecer mais velha, e aí a gente fica com aquela impressão de que, ai, tudo bem, tá, sabe, o relacionamento ir pra esse lado porque ela é madura demais pra idade dela. Essa coisa do madura demais pra sua idade, pra mim, é assim, um tiro no pé. E foi isso que essa autora deu a entender, sabe? A construção dessa personagem leva muita gente a entender isso. Do tipo, ela é madura demais pra idade dela, sabe? Ela é fã de coisa dos anos 80. Mano, assim, tudo bem você gostar de anos 80, mas não gostar de um One Direction, que é um negócio que tá mais assim, sabe, de acordo com a sua idade, não tem disso. A menina só ouve coisas dos anos 80, ela só assiste filme de anos 80. Tudo isso pra mim ficou caricato demais, forçando muito a barra pra gente ficar com essa ideia de que, sei lá, ela nasceu na época errada, sabe? Era pra ela ter nascido no ano do cara lá, na época do cara, e poder, sabe, se relacionar com ele assim, mais, digamos, sem culpa por causa da questão da idade. Sem falar que é um livro muito hot, muito descritivo mesmo. E todas essas cenas me levaram a pensar na fetichização, sabe? Porque são cenas que, de fato, parecem uma atriz de filme adulto, sabe? Sendo que é uma menina de 19 anos. Então, assim, não colou pra mim, não deu certo, não foi um bom livro, não foi uma boa leitura, não recomendo, mas se você quiser, você lê aí pra saber o que você acha. E é isso, gente. Não deu certo. Por fim, a última decepção do ano, e essa foi uma decepção grande, mas eu fiquei mais aliviada em saber que teve mais gente que também se decepcionou com esse livro e não fui só eu. Eu estou falando de Vilão, da Vi Schwab. Não, Vitória Schwab. Não sei mais. Acho que é Vi Schwab, né, que ela tá assinando esse livro. Gente, esse livro foi outro que, assim, as expectativas, elas estavam muito altas mesmo, porque esse livro foi bem hypado. Teve muita gente lendo, muita gente recomendando. Ele ficou na minha estante por muito tempo até eu realmente, né, finalmente pegar pra ler. E não foi bom. Não gostei, não me convenceu, não foi uma boa leitura. E é isso, gente, uma decepção. Uma decepção. Eu já comentei, inclusive, no vlog de leitura sobre o porquê que eu não gostei desse livro. E a autora se propõe a uma coisa que tenta ser inovadora, mas que, na verdade, já vi em outras vezes, né? Que é essa coisa de a experiência pós-morte, criar super pessoas, né? Pessoas com superpoderes. E ela traz isso num livro que tenta ser uma ficção científica, tenta ser uma fantasia, mas não é nenhum dos dois. Ela não explica muito bem essa questão da ciência. Ela traz, assim, as explicações de forma muito fácil, sabe? São coisas muito rasas. Eu senti que é tudo muito raso nessa história. Não teve muito aprofundamento em coisas que eu sentia necessidade. Além disso, a gente tem personagens com motivações muito bobas e infantis, sabe? Um livro que se propõe a ser uma história pra, né, mais adulta da autora. Pra mim ficou muito infantilizado, muito, assim, jovenzinho ainda, sabe? Eu acho que não sei, ela faltou casar muitas coisas que ela queria trazer pra esse livro que ficaram só assim, ó, sabe? Largados de qualquer jeito. Então, pra mim, não deu muito certo, não funcionou. E eu vou lembrar que não é um ataque, né, diretamente a você que gosta desse livro ou de qualquer um desses que foram decepções pra mim. A questão é que, né, gosto é igual, vocês sabem o que, né? Cada um tem seu e a gente não precisa ficar brigando por opiniões divergentes. É só que pra mim não deu certo, não funcionou e é isso, paz na terra. E esse era o vídeo de hoje, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo que livro te surpreendeu e que livro te decepcionou esse ano, que eu vou adorar saber. Eu vou finalizar o vídeo agradecendo aos membros do canal por todo o apoio de sempre. Muito obrigada, galera. Vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até lá. Tchau!